Fala galera do canal, João Pedro Souza falando aqui do canal Mente Milionária. E depois de alguns meses sem postar nenhum vídeo, eu tô voltando para mostrar para vocês como que tá a minha carteira. E também no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a empresa Klabin, aquela mesmo de papel e celulose. Já vai curtindo esse vídeo, se inscreve nesse canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Aqui a minha carteira tá aberta com patrimônio total de R$ 118 mil, 235,84 centavos. Podemos ver aqui uma variação positiva de 8,38%, sendo que o valor investido foi de R$ 109 mil, um lucro total de mais de R$ 28 mil, sendo só de ganho de capital R$ 9.139 e de dividendos recebidos quase R$ 20 mil, uma rentabilidade total de 51%. Vamos dar uma olhada aqui na evolução do meu patrimônio? Então eu comecei aqui lá em janeiro de 2020, mais ou menos, com patrimônio de R$ 6 mil, e eu vim bater aqui os R$ 100 mil de patrimônio. Vamos dar uma olhada em qual ano que foi. R$ 100 mil eu bati aqui em novembro de 2024. Então podemos ver aí que mais ou menos 5 anos de investimento eu consegui bater os R$ 100 mil aplicados. Só que de lá para cá, a minha carteira ela deu uma estabilizada, andou de lado um tempo, e agora a gente está na casa aqui, ó, podemos ver que eu já bati R$ 125 mil, e agora a gente está na casa dos 118 mil. Minha carteira é composta majoritariamente de ações, depois fundos imobiliários, ETFs internacionais, tesouro direto e criptomoedas, beleza? Então a minha carteira está dividida aí dessa forma. Aqui nesse gráfico a gente consegue ter uma visualização melhor. 37% de ações, quase 25% de FIIs, quase 20% de ETFs internacionais, quase 11% tesouro direto e 8% aqui em cripto, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre as ações, especialmente Klabin. Vale também ressaltar que as ações deram uma desvalorizada aqui depois do resultado do primeiro trimestre que as empresas soltaram. As empresas, algumas da minha carteira, não soltaram resultados muito agradáveis, que foi o caso de Banco do Brasil e de Klabin. Banco do Brasil a gente pode falar um pouco mais na frente, beleza? Aqui no caso da Klabin, eu tenho as ações e-unit, que são aquelas que somam as ações preferenciais e ordinárias, beleza? Numa quantidade de 232 a um preço médio de R$ 20,22. E ela está valendo agora R$ 16,43, beleza? Uma variação negativa aqui de 18,75%, que está machucando bastante aqui o rendimento da nossa carteira. Mas, no geral, somando os dividendos que ela já pagou no período que eu a possuo, a gente bate uma rentabilidade com ela de 28%. Para você ver que os dividendos pagos ao longo do tempo influenciam muito no desempenho da sua carteira. Não adianta você ficar olhando somente para a variação, beleza? Porque senão você vai desanimar. Mas se você escolher boas ações pagadoras de dividendos ao longo do tempo, o teu resultado inevitavelmente vai ser positivo. E agora, dando uma olhada aqui no release de resultados do primeiro trimestre de 2026 de Klabin, beleza? Bora para os destaques financeiros, e aqui eu já deixei grifado o EBITDA ajustado da empresa, que é o que a gente vai se basear para poder fazer a projeção de preço teto no final do vídeo. Fica até o final desse vídeo porque vai ter preço teto, beleza? Então no primeiro tri de 2026, 1,7 bilhões em EBITDA ajustado. E isso vai representar aqui, comparando o primeiro tri de 26 com 25, uma queda de 10% no resultado, beleza? Também separei aqui para vocês o endividamento líquido, que é uma métrica importante, que foi de 24 bilhões de reais no primeiro tri de 2026, mas também houve uma queda no endividamento comparando o primeiro tri de 26 com o primeiro tri de 25, beleza? Uma queda de 21%. Isso é super importante grifar. Também aqui na parte do dólar médio, a gente pode ver que o dólar teve uma queda aqui comparando 26 com 25, beleza? O dólar aqui nesse destaque financeiro está sendo marcado a R$ 5,26, mas a gente já sabe que o dólar está na casa dos R$ 5. Porém, quando comparado com 2025, isso aqui vai representar uma queda de 10% no dólar. E é bom saber que o dólar impacta muito no resultado da Klabin, porque cerca de metade da receita dela é dolarizada. A gente tem que lembrar que é uma empresa de papel e celulose e ela exporta muito essa matéria-prima, beleza? Então, isso impacta no resultado final da empresa. Eu deixei aqui também grifado algumas coisas importantes para vocês. Olha aqui, forte apreciação do real
pressiona receita de exportação. O que que isso diz? Se o real aprecia e o dólar deprecia, isso aqui vai afetar a receita da Klabin, beleza? Porque ela exporta. A receita líquida consolidada totalizou 4,9 bilhões no período. Foi um crescimento de 2% em relação ao primeiro tri de 25. Crescimento na receita. Isso não é lucro nem EBITDA, beleza? Receita é uma coisa, lucro é outra. O EBITDA ajustado somou 1,7 bilhões no trimestre. Então, a gente pode ver que uma receita de 4,9, porém o EBITDA 1,7 bilhão. E se você não sabe o que é EBITDA, o EBITDA é o lucro antes dos juros, dos impostos, amortização e depreciação. A gente tem que olhar essa métrica na Klabin porque, afinal de contas, como ela é uma empresa que está muito suscetível à variação do dólar e à variação do preço na celulose, se a gente for analisar o resultado lucro, isso vai sofrer muita interferência quando a gente fala da variação do dólar, variação do preço da celulose. Então, para a Klabin, a gente prefere avaliar o EBITDA. No segmento de celulose, o volume comercializado totalizou 4.001 toneladas, um crescimento de 16%. No negócio de papéis, o volume comercializado foi de 356 mil toneladas, crescimento de 15%, e no negócio de embalagens, o volume comercializado foi de 251 mil toneladas, crescimento de 3%. Então, a gente pode ver que a Klabin era uma empresa sustentável, sim, ela vem realizando crescimento na venda dos seus produtos. Só que com a variação do preço da celulose, a celulose em baixa e o dólar em baixa, não tem jeito. Isso vai impactar, sim, o resultado final da empresa. Só que o que a gente precisa analisar não é o cenário macro, e sim o micro da empresa. Como é que está o operacional da empresa? Ela está vendendo? Está funcionando? Isso é sustentável para longo prazo. A companhia encerrou o primeiro tri com alavancagem medida pela dívida líquida em relação ao EBITDA. Então, dívida líquida dividido pelo EBITDA ajustado. Em dólar, isso vai dar uma alavancagem de 3,3. Então, a gente pode perceber que a alavancagem da Klabin, ela está decrescente. Isso é positivo, porque a empresa passou por um ciclo bem longo. Desde que eu invisto em Klabin, basicamente ali desde 2020, a Klabin vem num ciclo de investimento com a alavancagem bem alta. E agora a tendência para o futuro é que essa alavancagem diminua. Isso é positivo para a gente que é investidor, porque se a alavancagem diminuir, isso quer dizer que ela vai pagar menos juros de dívida, beleza? A expectativa de redução da alavancagem líquida é sustentada pela forte geração de caixa e menor nível de investimento e política de dividendo mais conservadora. Bem, olhando para esse ponto aqui, pode dar uma desanimada no investidor pequeno, que nem eu e você, porque, afinal de contas, a gente quer investir em empresa que gere dividendos para que a gente possa reinvestir. Então, o meu conselho para você seria, se você já está posicionado em Klabin, sobretudo há um tempo igual a mim, eu indicaria para você continuar, manter. Às vezes, nem aportar mais, mas manter o que você já tem e não realizar venda para não acabar realizando prejuízo. Mas a gente pode ver aqui duas notícias boas. Expectativa de redução da alavancagem líquida, como eu já falei para vocês anteriormente, que é sustentada pela forte geração de caixa. Por que ela está gerando caixa? Porque ela está vendendo. Ela está vendendo celulose, ela está vendendo embalagem, papel ondulado, ela está vendendo os produtos dela. Só que isso aliado ao menor nível de investimento. Aquilo que eu falei para vocês. A alavancagem dela está caindo porque ela está fazendo menos investimento. O ciclo de investimento está acabando. Porém, ela também está com a política de dividendos mais conservadora. Isso significa menos dinheiro no seu bolso no curto prazo, entendeu? Então, se você está pensando mais no curto prazo, a Klabin não é uma empresa para você entrar agora, beleza? E agora vamos falar um pouco no volume de venda por produto no primeiro trimestre. Vamos dar uma olhada aqui no operacional da Klabin? Cara, 35% do volume de vendas da Klabin são papéis, beleza? 40% é celulose e 25% embalagens. Aqui também nesse gráfico à esquerda, a gente pode ver que o mercado externo representa 49% das vendas da Klabin. Isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei do dólar? Se o dólar cai e a Klabin vende metade, exporta metade, né? Isso vai impactar diretamente no resultado dela. Não tem para onde correr. Vamos para o próximo gráfico, que não é o gráfico de vendas, mas sim o gráfico de receitas. Então, bora lá. Aqui no gráfico de vendas por produto, vimos que 35% do volume de vendas é para papel. No gráfico de receita,
também 35% do volume da receita vem dos papéis. Na celulose, 40% do volume de vendas vai para a celulose, porém só 29% do volume de receita é que vem da celulose. Então, nem sempre o volume de vendas maior em um determinado segmento vai trazer a maior receita. No caso, pelo que podemos observar comparando esses dois gráficos, a gente pode inferir que as embalagens aqui deveria ser o foco um pouco maior da Klabin. Por quê? 25% do volume de vendas é para embalagem e 37% do volume da receita vem desse tipo de produto. Aonde a Klabin vende menos, ela tem a maior receita. Então, isso aqui pode ser um ponto que a empresa está explorando e com certeza, se eu e você estamos vendo isso, a gestão da Klabin também já viu há muito tempo. Quando a gente vai falar da receita líquida, a gente pode ver que 35% da receita líquida veio das exportações, veio do mercado externo. Isso aqui com certeza foi impactado pela baixa do dólar. Se o dólar tivesse em alta, esse gráfico aqui seria certamente diferente. A evolução do EBITDA ajustado, quando vamos comparar aqui com o primeiro TRI de 25, a gente vê o que? Preço da celulose caindo, o preço de papéis caindo e o preço da embalagem subindo aqui levemente. O que aconteceu com o volume aqui de vendas da celulose e dos papéis da embalagem? Aumentou. O que aconteceu com o câmbio? Câmbio desfavorável. Nas despesas com vendas gerais e administrativas, temos aqui um resultado positivo, ou seja, a Klabin está ficando mais eficiente, está gastando menos. Só que, mais uma vez, a depreciação do dólar impactou demais no resultado da Klabin. Falando sobre o resultado financeiro. Então, Pedro, o que é resultado financeiro? A empresa tem dois resultados, beleza? Resultado operacional e o resultado financeiro. O resultado financeiro é o quanto ela está pagando de juros da dívida e o quanto o caixa dela está rendendo. Porque aquele caixa que a empresa tem não fica parado, beleza? Ele fica rendendo os juros. Bora dar uma olhada como é que foi esse resultado? Nas receitas financeiras, a gente tem, comparando aqui o primeiro TRI de 26 com o primeiro TRI de 25, 48% de resultado positivo aqui de aumento nas receitas financeiras, beleza? Só que quando vamos comparar as despesas, também aumentaram. As despesas financeiras aqui, 73%. A variação cambial totalizou o efeito negativo de 14 milhões. Muita coisa. Agora vamos dar uma olhada aqui no CAPEX da empresa. CAPEX é o quê? É o índice que mede os investimentos. A gente vem falando que a Klabin está diminuindo o investimento dela, beleza? Que consequentemente vai diminuir a alavancagem. Então a gente já pode ver isso aqui nos resultados dela. Aqui no CAPEX a gente pode destacar na parte de projetos especiais, comparando o TRI desse ano versus o primeiro TRI de 2025, uma redução de 58%. Então, a Klabin ela já vem diminuindo e planejando diminuir esse CAPEX, beleza? E agora a gente vai observar aqui um dos principais índices de rentabilidade da Klabin. Quando a gente vai analisar a maioria das empresas, a gente olha para o ROI, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Mas no caso da Klabin, a gente vai olhar o ROIC. Por que a gente vai olhar o ROIC? Porque se a gente analisa o EBITDA da empresa, não analisa o lucro líquido, então não faz sentido a gente utilizar o ROI, beleza? Porque o ROI, para ser calculado, a gente analisa o lucro líquido. Só que como o lucro líquido da Klabin sofre distorções por conta do preço da celulose e o preço do dólar, a gente vai olhar para o ROIC. Beleza, e o que é o ROIC? O ROIC, no caso da Klabin, ele vai ser o fluxo de caixa operacional ajustado dividido pelo capital investido ajustado. E a gente vai fazer essa conta aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então a gente pode ver que o capital investido ajustado da Klabin no primeiro TRI de 26 foi de 44,659 bilhões investidos. E quando a gente olha para o fluxo de caixa operacional ajustado, 4,224 bilhões. Vamos abrir aqui a calculadora e fazer esse resultado, essa soma aqui. Então a gente vai pegar o fluxo de caixa operacional ajustado, 4,224, 1, 2, 3 zeros, mais 1, 2, 3 zeros, beleza? E vamos dividir pelo capital investido ajustado, 44,659, 1, 2, 3 zeros e mais 1, 2, 3 zeros. Essa divisão é igual a 0,094
Vamos multiplicar isso aqui por 100 para obter o resultado em porcentagem, 9,45% de ROIC. E aqui o resultado que ele traz é exatamente isso aqui, 9,5% de ROIC, beleza? No caso da Klabin, a gente vai olhar o ROIC, não vai olhar o ROI. Olhando para o caixa e para a dívida da Klabin, a gente pode ver que o caixa dela, 62% está em real e 38% em dólar. Quando a gente vai olhar para a parte da dívida em real, 93% da dívida dela está atrelada ao CDI. Isso significa que quanto mais a taxa Selic cai, mais barata fica a dívida da Klabin. Isso é positivo, já que a gente está passando, já começou o início do corte da taxa de juros, beleza? A gente bateu ali 15% e agora está em 14,5% ao ano. Isso aqui é positivo para a Klabin. Quando a gente olha para o gráfico da distribuição do free float da Klabin, a gente percebe que 51% das ações da Klabin estão na mão de estrangeiros e 49% na mão aqui dos brasileiros. Basicamente metade, metade, só que quando a gente olha para esse outro gráfico aqui à direita, a gente observa que 31% das ações estão na mão de pessoas físicas, como eu e você. O restante aqui é pessoa jurídica internacional e pessoa jurídica nacional. Quando olhamos para a política de proventos aqui da Klabin, a gente vê que realmente não é muito atrativo. Em 2025, tivemos um dividend yield de 5,3% e nos últimos meses aqui de 2026, da data de criação desse relatório, foi de 5,2% de proventos. E o que eu queria destacar para vocês é que a política de dividendos da Klabin. A companhia dispõe de uma política de dividendos e juros sobre capital próprio, na qual a companhia define um percentual alvo para o pagamento de proventos, entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. Essa informação aqui vai servir para a gente calcular o nosso preço teto, beleza? E por fim aqui, para finalizar esse vídeo, se você gostou, já deixa o like e se inscreve para ajudar o crescimento desse canal. A gente vai fazer aqui 3 cenários de previsão dos pagamentos da Klabin, beleza? No cenário 1, vamos considerar 10% de payout, no cenário 2, 15% e no cenário 3, 20%. E aqui eu vou deixar tanto o preço teto para Klabin 11 quanto para Klabin 4, beleza? A cotação aqui, quando eu fiz esse cálculo, foi de R$ 17,06 para a Klabin 11 e de R$ 3,41 para a Klabin 4, considerando aqui a mesma base acionária e um EBITDA ajustado para o ano de 2026 de 7,5 bilhões de reais, basicamente mantendo o mesmo resultado de 2025. Essa foi a minha previsão. Para a Klabin 11 aqui, no payout de 10%, a gente observa que a ação teria que custar R$ 10 para a gente obter o mínimo de 6% aqui de dividend yield. Então teria que abaixar bastante o preço da ação, no caso da Klabin 11, e no caso da Klabin 4, ela teria que custar R$ 2 para a gente ter o mínimo de 6% no pagamento aqui com payout de 10%. Agora, se ela pagar o payout de 15%, a situação melhora. No caso de Klabin 4, ela precisaria custar R$ 3 para a gente obter o mínimo de 6%, e no caso de Klabin 11, ela precisaria custar R$ 15 para a gente obter o payout mínimo de 6%. Se ela pagar o máximo do que ela projeta, que é 20% de payout do EBITDA ajustado, beleza? Ela precisaria custar R$ 20, ela já está abaixo disso aqui no caso de Klabin 11, e R$ 4 no caso de Klabin 4. Então o vídeo é basicamente isso. Se você gostou, deixa o like, porque eu tive que quebrar a cabeça aqui para explicar para vocês sobre a Klabin. É uma empresa bem complexa, empresa aí de commodities, não é fácil de estar entendendo nem de explicar, mas deixa o like, se inscreve no canal para a gente bater logo 600 inscritos e confere os últimos vídeos do canal também, beleza? Então até a próxima. Valeu!